Eu acho que é mais difícil para a gente até do que para a criança. Por quê? Porque dependendo da criança, ela não consegue deglutir. Então, assim, ela não consegue engolir. E isso pode ser perigoso. Então, para muitas crianças, não é só escova de dente, tem que ter algo que sugue aquela saliva, né? No caso do Léo, não. No caso do Léo, eu uso uma escova com um creme dental sem flúor. Então, ele engole e consegue, enfim, ele consegue se resolver, no caso, com aquele creme ali. Mas cada escova é uma escova, né? Então, a gente testou várias, assim, mas como eles têm essa questão, assim, peculiar, porque não... O Léo, por exemplo, a gente não sabe se ele entende ou não entende o que está acontecendo nesse momento. Então, a gente testou com aquelas escovinhas bem pequenininhas, né? E no começo, assim, era tranquilo. Apesar dele morder, enfim, ele era tranquilo. Mas com o tempo, teve uma fisioterapeuta dele que sugeriu que a gente introduzisse essa escovinha, né? Que é a escova elétrica. É uma escova da Oral-B. Ela é um pouco forte, assim, ela faz enfim, ela tem um motorzinho bem forte, mas ela é uma escova que ajuda a limpar bem os dentes, né? Sem a gente precisar fazer muito esforço com as mãos. E isso ajuda também, porque acaba sendo mais rápida a escovação. Essa escova eu encontrei numa farmácia chamada Droga Raia. Ela é uma escova relativamente cara, mas faz mais de 3 anos que eu tenho ela. E assim, eu acho que custo-benefício ela vale a pena. Então a gente tentou com a escovinha e a gente percebeu diferença nele, assim. Com o tempo ele interagia com a escova de dente, sabe? Foi bem legal, assim. A gente percebe que no começo para ele não era uma coisa legal. Hoje ele gosta. Foi a dentista, né? Geralmente é dentista mas eu acho que foi a dentista e a pediatra também, né? Pediatra, assim, foi a pediatra que indicou a gente comprar um creme dental específico para ele. Um é um com flúor, né? Que é aquele creme dental com flúor normal que todo mundo usa. E o outro é o sem flúor. No caso dele, que engole, tem que ser o sem flúor. Só que o flúor também é necessário. Então, o que a gente faz? A gente pega esse creme dental sem flúor, escova normalmente, aí ele engole. E o creme dental com flúor, a gente só pega um pouquinho e passa assim no dente para ele não engolir. É só um pouquinho e assim, não são todos os dias. Isso faz também com que proteja os dentes, né? Até porque a esmaltação de uma criança prematura extrema, que nem no caso do Léo, que nasceu de 5 meses, muitas vezes ela não está finalizada ainda, então os dentes não estão esmaltados o suficiente, então tem que cuidar bastante, assim, porque ele não é por conta da fragilidade, né? Sim. Tem que tomar muito cuidado com essa escovação, independente se ela é elétrica ou não, porque a criança faz assim, né? E já aconteceu de morder a gengiva e sangrar, então tem que tomar cuidado, tem que ir devagar, tem que dar o tempo da criança. Porque senão pode machucar, né? Então é todo um processo. Eu geralmente coloco a quantidade um pouquinho menos do tamanho da escova. Então é um apertãozinho um pouquinho menos, porque não tem necessidade de inserir muito. Nessa fase que ele tá, pelo menos, ele tem 6 anos, então os dentinhos ainda tem dentinho de leite, tem os dentinhos que estão nascendo, então não precisa muita quantidade. No caso do Léo, sempre como ele tem baixa visão, ele não responde ao que a gente pede para ele, a gente não sabe exatamente se o cognitivo dele é preservado, se ele entende ou não. A gente sempre coloca uma toalhinha, uma fraldinha, porque ele acaba, né, babando um pouquinho. Então, geralmente a gente coloca uma fraldinha para poder iniciar a escovação. De preferência, eu prefiro que ele esteja sentado, porque evita se ele estiver deitado, ele pode se afogar. A gente já tentou isso deitado, mas é mais complicado, assim, ele pode se afogar. Então, de preferência, sentado. Aí eu pego no pescoço dele, seguro atrás
porque ele se movimenta bastante, ele tenta, né, no início ele tenta não tirar, mas assim, ele não sabe o que ele pode fazer, né? Então eu seguro atrás e aí escovo. Começo geralmente de cima, começo em cima e depois mesmo na parte superior, como que eu vou explicar? Embaixo e atrás. Aí passo para baixo e ainda depois escovo a língua também. Geralmente depois do almoço a gente troca ele, né? E aí já naquela troca, troca de fralda, enfim, a gente já faz a higienização da gastrostomia e, né, faz a escovação do dentinho e ele tá deitado. Então assim, é uma criança que é um bebê, né? Um bebezão, mas que precisa dos cuidados, deitado, só que a gente percebeu que pode ser pior, né, ele deitado e escovar os dentes. Então, geralmente a gente agora inicia esse processo da higienização com ele sentado e depois parte para a troca. É mais ou menos isso que a gente faz, assim, até por segurança dele, porque crianças que têm deficiência não, mas crianças que têm dificuldade de deglutição, elas têm mais risco de engasgo. E o engasgo ele pode levar a óbito, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Quanto assim, mais puder evitar que a criança engasgue, melhor.